Olá, como está? O nome completo? Tem uma ideia, tem um bom nome. Estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E choramos a mortes que morreram em combate, os que morreram em nosso lugar. Joaquim Ferreira Bessa da Taíde, falecido em Angola em 15 de setembro de 61. Justino Caixeira da Mota, falecido em Angola em 18 de 2, Mancelos. José Freitas Vieira, falecido em Angola, em 6 de 12 de 74, da Taíde. António Beira Machado de Souza, falecido na Guiné, em 6 de 10 de 67, da Taíde. Torquato Clássico Coelho, falecido em Angola, em 17 de 12 de 77, da Taíde. António Luís Reis Taveira Pinheiro, falecido em Angola, em 13 de 8 de 68, da Taíde. José Joaquim Coelho, falecido em Angola, em 11 de setembro de 1970, Trabeca. Manuel Mendes Pinho, falecido em Moçambique, em 18 de 8 de 73, Trabeca. Albino Américo Almeida Carvalho, falecido em Angola, em 24 de 2 de 74, Taíde. Honra e glória aos que morreram pela pátria. E choramos também a morte de sendo nosso general António Elísio Capelo Luís Veloso. Recordamos com saudade um dos fundadores dessa associação, António Magalhães Pereira, que nos deixou a 1 de julho de 2012, e ainda o coronel José Teixeira Magalhães. Há algo na morte que nos ultrapassa e cria uma proximidade entre as pessoas como nunca houve em vida. Só saíam palavras loucas da boca do nosso Pires aos que morreram pela pátria. Muitos ficaram lá, não tiveram a nossa sorte. Os que vieram para cá choram na sua morte. Às mães, às mulheres de negro. Ai, a cinza chumbo dos tempos de guerra, as vidas perdidas dos corpos vazios, o trabalho de banho que arrua na terra, as mulheres sozinhas a chorar navios. Ai, dias de guerra em busca da paz, onde as vossas vidas, os vossos filhos, às mulheres de negro já tanto desfaz, se seguem a estrada ou perdem os trilhos. Estamos em Eucaristia, em ação de graças. Estamos para fazer memória daqueles que nos antecederam na vida, na geração, na fé e aqui,
também já foram nomeados. Estamos para fazer memória daquele que é o sentido e a razão da nossa existência, da nossa própria vida. Aquele que deu a vida por nós, para que nós nele encontremos sentido e possamos ter uma vida plena de sentido. Para que assim possamos celebrar a Eucaristia, irmãos caríssimos, que destas várias partes, destas comunidades e de outros lugares, a que eu dou desde já as boas-vindas, olhemos para a nossa vida, para que conheçamos as nossas faltas. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, Excelentíssimos Senhores Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, Excelentíssimos Senhores Presidente da Liga dos Combatentes do Núcleo de Vila Guiné, Excelentíssimos e Reverentíssimos Padres Abelino e Germano e Diácono António Abreu, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta, presentes e demais autoridades civis e militares, meus caros irmãos e irmãs em Jesus Cristo, estamos em Eucaristia, como dissemos há instantes ao iniciar esta nossa celebração. Estamos em ação de graças pelo dom da vida, pelo dom da família e também pelo dom de ter cumprido. A celebrar este segundo aniversário da Liga dos Combatentes do Núcleo de Vila Guiné. A partir da palavra que acabamos nós de escutar, permiti que convosco partilhe dois pensamentos. O primeiro, de São Paulo aos Coríntios, que escutamos na primeira leitura. Para que a Igreja, árvore boa, dê bons frutos, lendo, guardando no coração e partilhando com os fiéis a palavra revelada por Jesus aos seus discípulos, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que ninguém se escandalize com a nossa vida, mas em nós encontre aquele tesouro, por qual vale a pena vender tudo, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que os homens e mulheres cristãs saibam pôr em prática as palavras que ouvem da boca de Jesus quando me escutam, a fim de que a sua casa seja construída sobre a rocha, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que os discípulos de Jesus não adorem os falsos deuses que o mundo hoje lhes apresenta, mas adorem o único Deus vivo e verdadeiro, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos os combatentes e seus familiares, para que Deus lhes ilumine o caminho e os alivie da carga tão pesada que na nossa juventude nos puseram sobre os ombros, oremos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Tomai, Senhor, a minha liberdade, que recebei o poder e a verdade de quem se entrega à vossa majestade. Tomai, Senhor, e recebei
perdoar-nos, te dedicamos nesta oferta para ti, Senhor, símbolos que são valores que marcaram a nossa juventude com o sentimento profundo de cumprirmos com os nossos deveres para com a nossa pátria. Bandeira nacional. Esta é a bandeira a qual juramos como portugueses e comunitários defender a pátria e estarmos sempre prontos a lutar pela liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida. Hoje, na tua presença, voltamos a recordar esse tempo que nos faz estar aqui e, tal como juramos fidelidade à nossa bandeira, te pedimos para que a nossa fé e a nossa esperança continuem vivas e que sejamos dignos soldados ao serviço do teu reino, pela paz, pelo amor, pela concórdia. Farda. Senhor, oferecemos este símbolo de trabalho militar e pedimos humildemente que a nossa amizade seja sempre mais forte e continue viva entre todos nós. A hierograma. E tu deste o alento e a força necessária para que essa separação não custasse tanto. O hierograma trazia o perfume da família, palavras sensatas, carregado do sentimento mais profundo e mais nobre que o ser humano deve partilhar e desejar: o amor. Flores de que a pátria chamava por nós e que hoje devemos orgulhar-nos de ter servido com honra e dedicação. Bíblia. Por teres estado sempre ao nosso lado. Na Bíblia está a luz da tua palavra redentora. Pão e vinho. Das nossas angústias, do nosso desespero, do nosso medo, da nossa incompreensão, que ainda hoje nos interrogamos. Para quê? Porquê? Hoje pedimos-te que nos ajudes a encontrar respostas para este drama que um dia se abateu sobre nós e que vive permanentemente nas nossas memórias, nos pesadelos de muitos dos nossos camaradas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Bendito que vai em nome do Senhor.
Ao terminar esta celebração de ações de graças, permitam-me que dirija uma palavra final de saudação e agradecimento a todos os camaradas que, quer oficialmente, quer particularmente, participaram nesta Eucaristia. O nosso país sempre precisou de esforço de todos os portugueses para cumprir a sua história. E este esforço pedido a todos é transversal a todos os tempos, desde a fundação da Casa Lusitana. Mas se todos são chamados a colaborar na construção da pátria comum, os militares são obrigados a defendê-la em todas as situações, mesmo oferecendo a sua própria vida. Nós, os ex-combatentes do ultramar, estivemos e estamos sempre na linha da frente das responsabilidades assumidas. No tempo da Guerra Mundial, avançámos para a frente da batalha. Agora, na retaguarda do tempo que passou por nós, aqui estamos de novo para dizer ao país, aos jovens, aos políticos, que os ideais e os valores da pátria não morrerão jamais no brilho e na consciência do dever dos ex-combatentes. Damos a mão a todas as forças cívicas nesta oração de transformação profunda a que o nosso país está desafiado. A todos os camaradas e convidados, o nosso muito obrigado. Agora a todos. A defesa do território é papel dos militares, mas a defesa da nossa cultura, dos direitos e das liberdades, do bem-estar social e económico, é tarefa da comunidade nacional. Viva os ex-combatentes do ultramar. Viva a força aqui do EB13, que foi a minha primeira escola militar. Viva Portugal. Aqui demos graças por tudo quanto fizemos, por tudo quanto vivemos, nós mais novos, vós ex-combatentes, todos nós, e fizemos memória daqueles que, em terras do ultramar, deram a vida. Certamente que agora iremos também continuar com este espírito de festa, de memória, mas também de alegria e de convívio. Desde já quero pedir as minhas desculpas como pai por alguma coisa que não tenha corrido tão bem, a começar pelo protocolo. É que eu nem sequer fui à troca e muito menos à inspeção. Por isso as minhas desculpas são uma coisa menos bem corrida. Quero agradecer a vossa presença, as autoridades também aqui presentes, e desejar a continuação de um bom dia, vivido na alegria, no convívio daqueles que um dia se conheceram, encontraram e deram também um testemunho de vida dos valores que defendem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Parecia um cara mais velho. Quem é que eu encontrei a vez? Quem é que vai comigo? A Tiki vai comigo. Mas é. Capaz de ser. Comparando.
Minhas senhoras e meus senhores, bom dia. Comemora-se hoje o segundo aniversário do monumento aos combatentes das campanhas do ultramar português e do núcleo de Vila Miá da Liga dos Combatentes. As comemorações desta cerimónia iniciaram-se com a Eucaristia na Igreja Paroquial de Real, por todos os combatentes, especialmente por aqueles que tombaram em combate. Esta cerimónia, com a guarda de honra ao monumento aos mortos do ultramar, prestada por uma secção do Regimento de Infantaria número 13 de Vila Real, comandada pelo Sr. Furriel César Raimundo, será presidida pelo excelentíssimo Sr. Tenente-Geral Chito Rodrigues, Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes. Agradece a todos os presentes que utilizem os telemóveis em modo de silêncio durante a cerimónia. O Presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes de Vila Miá, o Sr. Engenheiro José Ismael, vai proferir algumas palavras alusivas a essa cerimónia. Por favor. Ilustres convidados, combatentes, amigas e amigos. Mais um encontro. Encontros que são sempre motivos de ansiedade. Encontros para desopilar, para manifestar o que nos vai na alma. Sim, porque hoje resta-nos a história, a memória, a fé inquebrantável e a eterna saudade. Eles não vão talar, arrasar, conquistar o solo alheio, vão defender a própria terra. Eles não querem avassalar ninguém, querem apenas bater-se para que ninguém nos avassale. Eles não se sentem animados pela cobiça do que é dos outros, desejam apenas guardar os portugueses aquilo que é deles, porque legitimamente o herdaram de quem conquistou com a força dos seus braços e o sangue do seu corpo. António José de Almeida, novembro de 1914. Eles não vão talar, por outras palavras, eles não vão destruir. O 6º Presidente da República Portuguesa, orador eloquente, estava a referir-se à intervenção de Portugal em África, na defesa das colónias portuguesas. É a altura, pois, de fazermos um pequeno relance pelo passado e pelo presente, impondo à história o seu caráter de fatalidade cíclica. O Papa pede paz, mas temos guerra. A ambição do homem cerra o coração e, à medida que vão surgindo mais invenções, o homem inventa a guerra. E estamos todos os dias a assistir a guerras em vários pontos do globo e de uma forma violenta. A Grande Guerra devorou impérios e homens. A intervenção de Portugal em África no quadro da Grande Guerra não se esgota em si e deve ser contextualizada, integrada, valorizada, considerando, entre outros aspectos, como a guerra no continente africano constituiu um dos vetores e instrumentos essenciais de mundialização, globalização, do conflito que inexoravelmente a envolveria. Devido aos tempos anteriores à eclosão da guerra e devendo entre episódios vários recordar-se o célebre ultimato que os britânicos dirigiram a Portugal em 1890. Em 1914 era, portanto, grande a insegurança das autoridades portuguesas e justos os seus receios, decorrente de ambições dos europeus relativamente às colónias portuguesas em África, que, desabridamente, ingleses e alemães ameaçavam repartir entre si. A verdade tem que ser dita com muita mágoa dos combatentes que estiveram em África. A maioria da opinião pública portuguesa desconhecia as colónias e os africanos, que a generalidade dos recursos coloniais permaneciam por identificar, e até que a maioria dos titulares das pastas das colónias nunca as visitou. Espanhóis e mouros. E hoje,
A sul, o exército do Estado Islâmico promete reconstituir o Al-Andalus, propósito que nos pode atingir diretamente. Sem falar de jovens dos anos 60 e 70 que enfrentaram muitos desafios antes, durante e depois da guerra. Tivemos mortos e desaparecidos. Combatemos Portugal porque nos impunha o dever moral de defender os valores nacionais. Nós, combatentes, somos o pilar essencial da reserva moral da nação. O tempo pode esbater as circunstâncias concretas dos feitos que recordamos, mas reaça e torna mais nítido o esforço e a entrega dos combatentes. O passado não deve renegar-se nem injuriar-se. Nele, na história, não há amigos nem inimigos, há mortos. E pobre de um país que não recorde os seus mortos. No passado dia 17 de agosto, morria o general Pires Veloso, o vice-rei do Norte, homem bom que em Angola fez parte do meu batalhão, o batalhão de caçadores 325, de 61 a 64. Muitos combatentes já morreram. A história não pode, não deve cair na poeira do esquecimento. Foi assim que eu aprendi nos bancos da escola quando era menino e moço. É esta a mensagem que queremos transmitir aos nossos netos e às gerações futuras. Portugal tem uma dívida de gratidão e não pode, não deve, esquecer de modo algum aqueles que ao longo de séculos em seu nome combateram e em seu nome morreram. E agora o tão esperado discurso do excelentíssimo Sr. Tenente-Geral Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, entidades sociais presentes, Senhor Presidente do Núcleo Vila Miã, Senhores Presidentes dos Núcleos da Liga dos Combatentes, que aqui estão conosco, caros combatentes, militares, minhas senhoras e meus senhores. Felicito o Núcleo de Vila Miã pela organização desta cerimónia, dizendo mesmo que depois da Eucaristia a que assistimos e onde foram introduzidos momentos de patriotismo e de alto significado, onde foi trazida a bandeira nacional, a farda camuflada que usamos, o aerograma, as flores, o divino, representado na Bíblia, o pão e o vinho. Todos nós, combatentes, associamos imediatamente à ração de combate. Depois da intervenção e daquilo que foi dito, a ofertar esses símbolos que nos tocam profundamente. Depois da intervenção do Sr. Presidente do Núcleo de Vila Miã neste palco, pouco mais há que acrescentar e não há que esperar o discurso do Presidente da Liga dos Combatentes, porque felizmente, andando pelo país inteiro, eu verifico, constato que o sentimento profundo dos combatentes, das famílias, dos cidadãos, é o de reconhecimento das Forças Armadas,
do seu papel ao serviço do país, dos antigos combatentes, com respeito profundo por aquilo que fizeram no século XX, ao longo da história, e tenho que dizer aquilo que nós combatentes fizemos. E isso às vezes contrasta com outros sentimentos de não reconhecimento, de esquecimento, que não representa o sentimento profundo dos portugueses. Portanto, não seriam necessárias palavras minhas mais para enaltecer aquilo que aqui foi dito. Os militares, quando vestem a farda das Forças Armadas, não têm adjetivos, não têm adjetivos, cumprem uma missão, se situam ao nível político, então podem chamar-lhe guerra colonial, podem chamar-lhe guerra do ultramar, podem chamar-lhe guerra em África, podem chamar-lhe aquilo que quiserem. Os militares, se lhe deram a missão para que isso fosse feito, fizeram a guerra. Mas a guerra com uma finalidade concreta. É guerra para fazer a paz. A Liga dos Combatentes não é nenhuma instituição de combatentes pela guerra. A Liga dos Combatentes é uma instituição de combatentes pela paz. E representa os mais altos símbolos do país, porque defende e promove valores e pratica a solidariedade para com aqueles que bateram pelo país e a vida não lhes foi sorridente. Portanto, nós, militares, que não é necessário sermos militares dos quadros permanentes, nós que vestimos as fardas das Forças Armadas, milicianos ou dos quadros permanentes, praças, sargentos e oficiais, temos um diálogo especial e normalmente um diálogo militar, e é esse diálogo militar, esse sentimento da condição militar que nos une ao longo de todo o país, com as mesmas palavras, com o mesmo reconhecimento da história, sem politiquices, sem partidarismos, respeitando os mais altos valores do país. Normalmente, a liberdade, a justiça e o bem-estar das populações. É por isso que nos batemos. Liberdade, justiça, bem-estar. Seja no século XX, seja antes, seja no século XXI. É por isso que a farda daqueles que estão na nossa frente prestando uma guarda de honra é um símbolo e é um monumento que aqui foi erguido, é igual àquela que nós combatentes vestimos para nos adaptarmos ao meio ambiente em que temos que viver quando é necessário. E assim como, para falarmos dos mais recentes e das mais recentes efemérides, partindo dos 2 anos deste núcleo, aos 100 anos do início da Grande Guerra que este ano se evocam, ou ao 70º aniversário do desembarque na Normandia para a Segunda Guerra Mundial, que também se evoca este ano, ou aos 40 anos do 25 de Abril, ou aos 40 anos do fim da Guerra do Ultramar, são sempre efemérides e símbolos onde os combatentes estão presentes. Portanto, a nossa reflexão na Liga dos Combatentes é diária.
Somos responsáveis porque a memória daqueles que caíram na Flandres, em Angola ou em Moçambique, tenha sido trazida até hoje permanentemente bem viva. E aqueles que se bateram no ultramar, idem. Sabemos as razões por que fomos. Sabemos as razões por que marcham hoje para a Bósnia, para o Kosovo, para o Iraque, para o Afeganistão, para a Somália, militares das Forças Armadas Portuguesas. E quando, no próximo dia 21 de outubro, a Liga dos Combatentes mais uma vez marchar pela paz, em cumprimento de uma orientação da ONU e da Federação Mundial dos Antigos Combatentes, defendendo a paz, relembraremos as missões que são atribuídas às Forças Armadas de hoje, que são idênticas às que nós recebemos, que são idênticas àquelas que levaram ao Holocausto do Corpo Expedicionário Português em França. Cumprimento de ordens que o poder político, bom ou mau, a análise é dos políticos e dos portugueses. Se foram leis que constam e que são dominadas pela Constituição do país, e foram, nós marchamos de acordo com a Constituição do país para a África. As Forças Armadas marcham e cumprem os seus deveres. É nesta linha permanente que a Liga dos Combatentes vive, promove a história, promove os símbolos nacionais, protege as famílias, protege os combatentes com carências, e há 90 anos a esta parte que não houve um dia em que fechasse as portas, fosse qual fosse o governo que nos dirigiu. Todos conhecem a obra da Liga dos Combatentes, e aqueles que são membros da Liga dos Combatentes estabelecem contacto connosco através da nossa própria revista. Sabemos o que queremos, sabemos para onde vamos, somos uma instituição do passado, do presente e do futuro. E em Vila-Miã, núcleo da Liga dos Combatentes, não nascida por força vinda de cima, mas nascida por iniciativa concreta da terra, dos combatentes aqui residentes, que se reuniram, que fizeram o seu monumento e que entenderam que havia uma instituição perene à qual se deviam juntar, e hoje está demonstrado que se juntaram de alma e coração e não estão arrependidos de o ter feito. Felicito, portanto, o núcleo de Vila-Miã, a sua direção, o seu presidente, e faço votos para que integrem a nossa instituição e façam com que sejamos cada vez mais uma força forte, como já aqui foi dito, capaz de responder, sendo visível à sociedade civil, sendo útil à sociedade civil, tornando-se uma instituição credível da sociedade de Vila-Miã. Muito obrigado. Alferes Miliciano, número 124.354-68, Joaquim Ribeiro de Magalhães. Serviu na província de Angola no período 1969 a 1971. Primeiro Cabo
número 135.461.70, António Teixeira Carneiro. Serviu em Angola de 1971 a 1973. Primeiro cabo número 2987 de 61, José da Silva Azevedo. Serviu em Angola de 1962 a 1964. Primeiro cabo número 10.656 de 69, Francisco Silva. Serviu em Angola de 1969 a 1972. Soldado condutor número 050.809 de 69, Serafim Fernando Magalhães da Silva. Serviu em Angola de 1969 a 1972. Soldado número 3.207 de 63, Estácio da Ascensão Mendes. Serviu em Moçambique de 1964 a 1966. De referir que esta medalha vai ser entregue à sua esposa em virtude do Sr. Estácio se encontrar doente. O Presidente do Núcleo, Sr. Engenheiro Ismael Mendes, convida e acompanha o excelentíssimo Sr. Tenente-General Chito Rodrigues a impor as condecorações. Fizemos o chão bem forte, obreiros da própria sorte, em segurança total das luzes da nossa glória. Digamos, olhando a história, combatentes, 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 por Vai agora proceder-se à homenagem a todos aqueles que foram capazes de sacrificar a própria vida, combatendo em defesa de Portugal. Pede-se aos presentes uma postura firme ou respeitosa neste momento tão sublime. Coroa de flores. A menina, coroa de flores.
De seguida vamos escutar o hino da Liga dos Combatentes. Para terminar esta cerimónia, pedimos aos presentes que tomem uma postura firme ou respeitosa. A Força Militar apresenta a arma e, em conjunto, vamos cantar o hino nacional. Nós, assim, no terceiro aniversário, por vez de termos cá o... Tenho ali. É o lado da cela. É, pá. Sabe o que eu tenho que fazer? Olha que falta.
Nós só temos que ir lá. Nós de 2 em 2 meses juntávamos fomos eu e mais. Amigos, nós temos amigos para dentro. Eu gostaria que, antes de sair, todos me acompanhassem num grito que é o grito da Liga dos Combatentes. Liga dos Combatentes, valores permanentes. Liga dos Combatentes, em todas as frentes. Então julgo que nem será preciso ensaio.
Liga dos Combatentes, valores permanentes. Liga dos Combatentes, em todas as frentes. Saúde e até uma próxima. Muito obrigado.